Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a paz e graça do Senhor esteja agora contigo, aonde você estiver. Que o Senhor nesta manhã esteja em tua casa, em teu trabalho, que esteja onde você estiver nesta manhã. Eu sei que o Senhor, a graça do Senhor vai te alcançar agora, aonde você estiver. Aonde você estiver me ouvindo, o Espírito Santo vai de encontro a ti. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, oh, aleluia, glória a Deus. Nesta manhã nós alteramos nosso horário da live, normalmente é às 9h30 e hoje será às 10 horas, né? Muitas mulheres aí preferem às 10 horas também, porque são o momento que elas estão em casa, e outras estão a caminho de seus trabalhos, e outras assistem a live só mais tarde, porque muitas estão em seus trabalhos, né? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindas, que Deus abençoe vocês. A live de hoje estará disponível no YouTube também, né? Quem quiser assistir depois, provavelmente vai estar lá hoje também, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindas, que Deus abençoe vocês, aonde vocês estiverem agora. Que a graça, que a paz do Espírito Santo possa encontrar vocês, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema: quarto de guerra. Meu Deus, nesta madrugada o Senhor me deu este tema dessa live, né? Que nós iríamos falar sobre quarto de guerra. Quarto de guerra é o nome de um filme, mas nós não vamos falar do filme, nós vamos falar do quarto de guerra, né? Físico, o quarto de guerra real de nossas vidas. Como que nós devemos agir, como que nós devemos fazer, como que nós devemos ali, o que significa de fato um quarto de guerra, né? Quando nós falamos quarto de guerras, automaticamente a nossa mente assimila o quê? Não, é guerra, é algo muito pesado, é algo, mas não, o quarto de guerra é um quarto de encontro. Quarto de guerra significa que Deus vai te desconstruir para te reconstruir do modo como Ele quer. Reconstrução, edificação. É o lugar na qual você vai ali ser exposta, é o lugar que o Senhor, né, vai te expor diante da presença dEle, diante do espelho do Senhor. É um momento ali que é um momento cirúrgico, muitas das vezes são as nossas guerras espirituais, nossas guerras internas. Quantas vezes nós temos guerras internas que nós, né, queremos falar assim: meu Deus, eu queria tanto alguém para me entender, para me dar uma palavra, mas às vezes é só o Senhor pode dar uma palavra curativa, uma palavra cirúrgica ao nosso coração. Oh, aleluia! Já estou sentindo graça do Espírito Santo nesta manhã. Vamos orar, abrindo a live, porque tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas, tudo dEle e para Ele, por Ele são todas as coisas. Então vamos abrir essa live chamando a presença do Espírito Santo, chamando a presença do amado Espírito Santo. Oh, aleluia! Sejam muito bem-vindos, Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, adentramos, Senhor, na Tua presença nesta manhã, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua voz. Pai querido, fala conosco de uma maneira extraordinária nesta manhã, Senhor. Oh, aleluia, santo, exaltado é o Teu nome. Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Pai, prepara o nosso coração, Senhor, como uma terra fértil para receber a semente que era a Tua palavra. Pai, abre o nosso entendimento, Senhor, para entendermos, para virmos praticar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor vinha falar para nós. Pai, escreve, Senhor, no nosso coração, Senhor, nas tábuas do nosso coração, Senhor, as Tuas palavras, os Teus mandamentos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco que ouviremos e obedeceremos. Pai, esta manhã é para Ti. Amado Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Amado Espírito Santo, seja bem-vindo em cada lar, em cada mulher que estão aqui, Pai, representando os seus lares, representando as suas famílias. Espírito Santo do Senhor, nós dizemos sim, entre em cada lar, entre nesta manhã em cada lar, Senhor, nesta manhã. Espírito Santo, toma teu lugar de honra. Espírito Santo, vem tomar este café da manhã conosco, Pai, porque foi o Senhor que preparou um banquete para nós, foi o Senhor que preparou pão vivo do céu para nós, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco, nós queremos sentir um toque da Tua presença nesta manhã, em nome de Jesus. Permanece aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Santo, exaltado é o Senhor. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo aí, já pode mandar um foguinho aí, né? Exaltando o nome do Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. Como eu falei, nós vamos falar hoje, o tema da live, né, que o Senhor me deu nesta madrugada é quarto de guerra. O que significa um quarto de guerra, como eu acabei de falar, né? Deus ali vai te reconstruir de dentro para fora. Então digita aí, quarto de guerra, para que eu possa fixar o seu comentário, né? E para que outros que vão adentrar aqui na live, eles possam ver o tema que nós estamos falando. Né? Quarto de guerra. Coloquem aí, que eu vou fixar o comentário. Aleluia, Jesus. Nós somos a tua casa, Jesus. Fala conosco nesta manhã. Aleluia. Santo, exaltado é o Senhor. Oh, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Quarto de guerra. Pronto. Fixei o comentário da Marliana, da preciosa Marliana. Deus abençoe, preciosa. Então vamos iniciar, né? Como eu falei anteriormente, o quarto de guerra é um quarto de encontro. É um quarto, quando nós ouvimos a palavra guerra, a gente já assimila. Meu Deus, como assim guerra, né? Nós já pensamos que é algo de luta, é algo que é o confronto, quando nós imaginamos a palavra guerra. Mas a palavra, né, o quarto de guerra, espiritualmente falando, é um quarto de encontro com o Senhor. É ali que o Senhor ele vai te expor, é ali que o Senhor vai cuidar, é ali que o Senhor vai tratar, né? E ali é um momento de oração. Oração não significa só petição. Oração é um relacionamento com Deus. Oração é um lugar na qual nós nos encontramos com o Pai. E ali nós vamos adorar a Ele, né? Agradecer a Ele. E ali nós vamos fazer nossas petições. E quando nós fazemos as nossas petições, né, o Senhor nos alcança e ouve as orações do nosso coração. E vamos ler hoje em Mateus, versículo 6. Mateus, versículo 6. Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8. Como se deve orar, né? E o versículo 5 fala assim, ó. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Veja isso. Quando orares, entra no teu quarto. Fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Quando o Senhor nos ouve no secreto, oh, aleluia. E no versículo 7, e orando, não useis vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo ser muito falar serão ouvidos. Então aqui no versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Gente, essa palavra, esse versículo aqui, ele é uma chave. Se nós entendermos esse versículo, quando nós adentramos, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, nós largamos tudo aquilo que está para trás. Nós largamos, o meu filho aqui está brincando com o cachorrinho dele. Nós largamos aquilo, nós largamos a cozinha, nós largamos tudo que está para trás e fechamos a nossa porta. E quando nós fechamos a porta do nosso quarto, isso significa que assim, Senhor, agora sou eu, Senhor. Senhor, agora é só eu e Deus, só eu e o meu Pai, que conhece o meu interior mais do que nós mesmos. Quantas vezes nós queremos uma mudança de vida, muitas das vezes nós queremos uma mudança de situações, e nós temos a chave para mudar esta situação. Nós temos a chave para mudar situações, para mudar cenários. É fechando a porta do nosso quarto. É fechando a porta do nosso quarto e nós vamos ali trazer para o nosso Pai, trazer para o Senhor aquilo que tem nos incomodado, aquilo que tem, né, nos paralisado, aquilo que tem deixado o nosso coração aflito. Né? Porque a palavra de Deus diz tudo aquilo que nós pedimos em oração, no nome de Jesus, nós receberemos. Oh, aleluia! E nós precisamos ter esse hábito de abrir a porta do nosso quarto e quando nós adentrarmos, fecharmos ali para estar com o Senhor.
Porque ali é o momento do secreto. É o momento ali que o Senhor vai te revelar coisas profundas. O secreto com o Senhor, ele não pode ser só o quarto. A Bíblia fala que nós fechamos a porta do nosso quarto, isso significa secreto. Mas aonde você for, você pode ter livre acesso ao Pai. Aonde você for, aonde você estiver, você pode ter livre acesso ao Senhor. Mas nós precisamos entender que quando nós fechamos a porta do nosso quarto, isso significa que nós largamos tudo para trás, para ir ao encontro do Pai, porque nós confiamos. Quando o Senhor vê que o nosso coração está totalmente nele, a nossa confiança está nele. Oh, aleluia. Quando o Senhor vê assim, olha, a confiança está no Senhor. Quando o Senhor, não, ela confia em mim. Ela tem fé em mim, porque a fé, ela movimenta o quê? Montanhas. A fé, ela movimenta montanhas. Quantas vezes, meu Deus, que eu falei assim, certos momentos da minha vida, eu falei assim, Senhor, mas está doendo tanto essa ferida. Senhor, olha, eu não sei o que eu faço, porque isso não sai da minha cabeça, aquele trauma, aquele momento. E aí o Senhor falava assim, filha, fecha a porta do teu quarto e fala comigo que eu vou te ouvir. E foi ali um momento cirúrgico. Quantas vezes o Senhor faz uma cirurgia espiritual em nós. Ei, eu não estou falando que é o homem, que é outra pessoa que vai fazer cirurgia em você, não. Escute bem. Eu estou falando que é o Senhor, o médico dos médicos. E ali quando ele fala assim, filha, fala para mim tudo que dói. Filho, fala ainda para mim ainda onde está a ferida. Porque quando nós vamos ao médico, nós falamos assim, olha, ainda dói o ombro, ainda dói a cabeça. Quando nós vamos ao médico, nós damos especificações das nossas dores. E quando nós vamos para o Senhor, nós também precisamos. O Senhor sabe de todas essas dores. Quando o médico ele recebe aquele papel ali que você faz a triagem, ele presume já o que você está sentindo, qual um pré-diagnóstico que você pode estar. Mas ele quer ouvir a tua voz. Onde dói? Aonde você precisa que eu mude? Aonde você gostaria? Às vezes o Senhor não vai mudar, às vezes o Senhor vai mudar, porque o Senhor só faz tudo com um propósito. O Senhor nunca faz algo para agradar o nosso coração, para dizer que Ele faz conforme o propósito dele em nossas vidas. E quantas vezes eu falava assim, Senhor, olha, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra, porque às vezes a minha mente está tão turbulenta, eu estou tão ansiosa, eu acho que eu preciso tomar remédio. E o Senhor falava assim, filha, vem cá, senta aqui. E ali eu começava a colocar para fora tudo que doía, tudo que me maltratava, tudo que ainda machucava, tudo aquilo que ainda me incomodava. Eu assim, Senhor, muda esse cenário, Pai. Será que o Senhor não tem visto, mas o Senhor não quer ouvir? Será que Ele tem visto? Ele vê quando ninguém mais te vê. Ele ouve a tua oração quando ninguém mais está ali vendo o teu sofrimento, porque tem guerras internas. Tem guerras no nosso coração que, por mais que nós viemos falar para alguém, para uma pessoa, para uma irmã da intercessão, para uma irmã do círculo de oração, ela não vai entender. É como um sapato, que quando você calça um sapato, se você disser assim, olha, dói no dedo mindinho, eu vou saber que está doendo no dedo mindinho, mas eu não vou saber a dimensão da dor. Mas o teu Pai, em secreto, que Ele te vê, Ele sabe a dimensão de todas as coisas que ainda estão no teu coração. Aleluia. O Jonathan está falando muito legal a analogia da consulta. O médico precisa saber o que estamos sentindo, enquanto Deus está esperando ouvir aquilo que ele... Isso mesmo, Jonathan. Irmão Jonathan, isso é tão grandioso, porque assim, quando nós vamos ao médico, ele já tem uma ali ele já recebe antes de você entrar na consulta, você passa por uma salinha, ele vai dizer, olha, esse aqui tá com febre, esse aqui tá... E quando nós vamos para o Senhor, Ele já sabe de tudo, não, olha, aconteceu isso na minha vida, eu preciso, Senhor, dessa mudança, Senhor, eu preciso disso, eu preciso que o Senhor altere esse cenário. Ele já sabe de todas as mudanças que você precisa, mas você precisa dizer, Senhor, sim, Ele quer ouvir você expor o coração. O Senhor, Ele quer ouvir você abrir o teu coração para Ele. Porque quando nós abrimos o coração a Ele, Ele está dizendo assim, filho, você está delegando a mim, você está me dando autoridade, você está me dando legalidade para resolver essa situação. Oh, aleluia. Quando nós viemos para o Senhor, para a presença do Senhor, Ele se alegra quando nós chegamos diante dEle, assim como quem é pai, quem é mãe vai entender o que eu estou falando, né? Eu tenho propriedade para falar isso, porque eu tenho filhos espirituais e filho físico também, né? Então, assim, pessoas que... O meu filho, eu sei a dor dele, eu sei o que ele tá precisando, mas eu gosto quando ele chega. Mãe, olha, eu tô precisando disso. Mãe, olha, eu queria... Mas eu fico aguardando pra me saber a tal ponto, a dimensão da confiança que ele tem em mim. Então, assim, quando nós estamos diante de Deus, Ele também quer ouvir. Porque, como eu falei, quando você fecha a sua porta, você larga tudo.
o seu trabalho, o seu escritório, você larga ali o que tem para fazer, largou tudo. Eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou ao encontro do meu amado, porque eu sei que ele pode fazer, eu sei que ele pode movimentar ao meu favor. Então quando você larga tudo, eu falo assim, eu sei que é impossível aos meus olhos, mas aos olhos do meu Senhor é possível. Oh, aleluia. O Senhor tem procurado corações que têm largado tudo para estar na presença. Largar tudo, escute bem. Largar tudo, que eu não estou dizendo é largar emprego, largar a família. Não, mas é um momento que você tem com Deus. O Senhor está chamando, o Senhor está chamando pessoas para ficarem mais tempo com Ele. Mulheres no secreto que largaram os seus secretos. Homens que não têm mais tempo com Deus porque está ocupado demais. Mas a palavra de Deus diz que aquele, né, quem estiver em Jesus, né, sem ele nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Então se nós iniciamos o nosso dia, e nós não temos um tempo de devocional com o Senhor assim que nós acordamos, o nosso dia vai ser em vão. O nosso dia, ele não vai ser um dia com muitas... A gente não vai conseguir aproveitar o dia. Não vai ser um dia proveitoso, porque nós não entregamos na mão daquele que tudo faz. Nós não entregamos primeiramente no nosso início do dia, nas mãos daquele que tudo pode fazer. Eu observo que muitas das vezes quando eu acordo extremamente apressada, quando eu acordo extremamente, meu Deus, acordei atrasada, tenho que sair correndo, todas as vezes que eu não oro pela manhã, né, que eu não tiro aquele momento ali com o Senhor, o meu dia parece que ele não rende, parece que eu não consigo aproveitar o tempo, parece que o horário, o tempo, meu Deus, e eu passo o dia inteiro com a mente, ai meu Deus, hoje eu não orei com o Senhor, eu fico com aquele peso na mente, porque nós temos que ter algo com o Senhor todas as manhãs, é algo inegociável, é o momento com Deus. Ai, mas hoje eu vou ter só 5 minutos, ai, hoje eu vou ter só 15 minutos, mas tenha, é prioridade. Quando nós temos prioridade, Ele é o primeiro, o Senhor tem que ser o primeiro de nossas vidas. Gente, a oração, ela muda destinos. A oração, ela muda decreto. A oração, ela muda cenário. Meu Deus, ontem o Senhor estava me trazendo à memória todas as coisas que Ele fez em minha vida, né? A oração que eu fazia, Senhor, às vezes eu parava em um determinado lugar, Senhor, olha, isso aqui tá de tal modo. Senhor, muda esse cenário, muda essa situação, porque tem coisas que de fato não está ao alcance da minha mão. Às vezes a gente fala, não, mas se eu estudar mais, eu vou conseguir passar em tal coisa. Mas o decreto está na mão do rei. É ele que vai mudar. Rei, às vezes nós temos procurado errado. Às vezes assim, não, mas se o círculo de oração estiver orando por mim, a minha vida vai mudar. Mas às vezes a chave que você precisa está na sua mão. É só fechar a porta do teu quarto e contar tudo para o teu pai. Senhor, olha, isso aqui ainda dói. Senhor, olha, a porta ainda está fechada. Senhor, a porta está aberta, mas muda de porta. Senhor, olha, é expor o teu coração, o teu íntimo, a tua alma. Oh, aleluia. Podemos lembrar, além de Jesus e Daniel, Daniel fez 21 dias de jejum e oração diante de Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 13. De Paulo e sua ida ao terceiro céu. 2 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 2 ao 3. E João em sua experiência na ilha de Patmos, Apocalipse, capítulo 1. Impossível ocorreram essas experiências enquanto oramos a Deus, no ônibus, no carro, aonde nós estamos. O céu está se movimentando a nosso favor. O céu está se movimentando ao teu favor. Meu Deus. Às vezes você ia chegar em determinado lugar. Eu já passei por algumas experiências, né, de assalto, tentativa de assalto. Uma vez eu estava indo para a faculdade e eu falei assim, Senhor, todas as vezes eu faço uma oração antes de sair de casa, mesmo na correria, andando dentro de casa. E eu começo a fazer a oração, Senhor, cobre-me com teu sangue, acampa teu exército diante ao meu redor, repreende todo o mal, toda palavra contrária e toda seta maligna contra a minha vida seja paralisada agora em nome de Jesus. Todas as vezes eu faço essa oração, né, antes de sair de casa. E um dia, escute bem, um dia eu estava indo para a faculdade, isso há mais de 4 anos atrás. E eu falei assim, Senhor, eu não vou conseguir orar hoje porque eu tô correndo muito, tenho que mandar mensagem pra fulano de tal, eu preciso pedir o Uber. E, gente, naquele dia que eu não orei, eu sofri uma tentativa de assalto. Olha só, eu sofri uma tentativa de assalto. E o Senhor me lembrou, olha, sou eu que te guardo, sou eu que te livro, mas você precisa sempre andar, né? Eu preciso estar sempre, mas aquele dia eu não estava desconectado do Pai. Eu só falei que eu falei audivelmente, Senhor, hoje eu não vou ter tempo de pedir a tua proteção. E aquele dia, quando eu estava saindo da faculdade, 3 homens, né, eu estava indo
ponto de ônibus, à época, né? E ali 3 rapazes tentaram, minha bolsa só tinha minhas coisas da faculdade, né? Alguns papéis. E ali eles tentaram me assaltar. E eu reagi, infelizmente eu reagi, mas não aconteceu nada. E eles tomaram na minha bolsa. E quando eles correram, mais à frente, chegaram... Era um alto, né? Ali perto do Sesc. Eles tomaram minha bolsa e saíram correndo. E quando eles saíram correndo, descendo na rua, vinham vários rapazes da faculdade para vir para a parada de ônibus também. Eles soltaram a minha bolsa. Então foi uma tentativa de assalto, né? Ele não se consumiu porque ele soltou a bolsa. Então assim, aí ali o Senhor falou comigo. O Senhor ministrou meu coração. Filha, eu não vou permitir que eles levem nada teu. Embora naquela bolsa não tinha nada. Para mim era muito importante, porque era um semestre inteiro, muitas folhas, né, importantes. Então assim, mas o Senhor falou, filha, você tem que ter o tempo para mim. E ali ele foi ministrando ao meu coração. E ali e são experiências que o Senhor nos permite passar, para que ele possa assim, eu tenho que ser prioridade da tua vida. Você tem que depositar em mim a tua segurança, a tua proteção. Ah, mas se eu não tiver proteção de Deus, eu não tenho nada. É nesse sentido. Então assim, nós precisamos colocar o Senhor sempre em primeiro lugar. Nós precisamos colocar o Senhor como prioridades. Lá em Filipenses capítulo 4, e versículo 6 fala assim, são momentos de orações são oferecidas ao Senhor. Em outros momentos, né, as lágrimas são por causa das minhas frustrações. Tudo isso é possível aqui. O teu pai vê, isso aqui não está escrito no versículo, tá? O teu pai vê em secreto te recompensará. O que significa isso? O Senhor quando te vê no secreto, o Senhor quando ele vê que você está ali totalmente diante dele, você está totalmente na presença dele, ele fala assim, eu o recompensarei, porque ele está confiando, ele está delegando a mim. Porque orar não é somente falar com Deus, mas é também ouvir a voz de Deus. Gente, quando eu aprendi isso, que orar não é só falar, que orar não é só chegar ali e falar, é também ouvir a voz de Deus, é também aprender a ouvir a voz de Deus. E nós só aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós só ouvimos, né, a voz do nosso pastor quando nós buscamos ouvi-las todos os dias. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, né? A ovelha ouve, por quê? Porque todos os dias ela está escutando a mesma voz. Todos os dias. Eu vejo que tem pessoas que eu conheço, né? Meu filho, por exemplo. Se ele falar em outro lugar, eu estiver, por exemplo, se eu estiver numa sala e ele estiver em outro lugar, eu vou saber que a voz é dele. Às vezes meu esposo chega aqui, até o barulho, né, do carro, ou tipo assim, o Jefferson chegou. Eu já sei, porque é um momento de você tem relacionamento. E o relacionamento é algo que você inicia conhecer a pessoa. E assim é com Deus. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus. Meu Deus. E o Senhor também me trouxe nessa madrugada, né, algumas coisas que eu passei na vida, que foi com oração que eu consegui, a oração que eu fiz ao Senhor e Ele determinou em minha vida. Então a oração, ela muda decreto, a oração, ela muda destino, a oração, ela faz nos amadurecer. Gente, quantas coisas, decisões da minha vida que eu tomei imaturidade, com tanta imaturidade, sem entendimento, só olhando, medindo aos olhos do meu intelecto, dos olhos do meu conhecimento. Não, conforme o meu intelecto, conforme o meu conhecimento, eu tenho que ir para a direita, eu tenho que ir para a esquerda. Só que o Senhor, muitas das vezes, Ele não vai te dar um caminho conforme o seu conhecimento físico, conforme o seu entendimento intelecto. Não, mas fulano de tal tem experiência, ele já passou por lá. Não, mas tem caminhos que o Senhor vai te colocar, que o Senhor predestinou para ti, que você não vai encontrar no mapa, você não vai encontrar no Google, você não vai encontrar conforme a experiência de fulano de tal, porque o Senhor, Ele tem um plano perfeito, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável quer dizer que não é boa e perfeita e agradável para mim. Não, é boa, perfeita e agradável para Ele, conforme o propósito dEle, conforme a vontade dEle. E isso é muito difícil entender, porque nós falamos assim, não, isso que está acontecendo não é de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim, é boa, perfeita e agradável, mas para o Senhor, não para mim, não para você. Quantas vezes o Senhor coloca planos, o Senhor nos coloca em lugares. Escute isso. Muitas das vezes o Senhor nos coloca em lugares, e ali aparecem lugares que são alfinetes. Parece que a gente não consegue ficar ali. Tem lugares que parece que nós não cabemos naquele lugar. Não pela nossa não é grandeza, não é questão de grandeza. É questão de
o propósito do Senhor, sempre ele vai incomodar. O propósito do Senhor, o chamado que o Senhor tem na tua vida, ele nunca vai ser algo confortável. O chamado de Deus na tua vida nunca vai ser algo, não é ótimo. Fazer o chamado de Deus não é algo que às vezes você vai ter que deixar a sua família, às vezes você vai ter que deixar a sua casa, para você fazer ali aquilo que o Senhor te predestinou, aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, né? Então, assim, lembre-se que Daniel, após 21 dias de oração e jejum, ouviu do anjo enviado por Deus: Daniel, você é muito amado de Deus. E logo começou a orar, saiu uma ordem de Deus. Saiu o quê? Uma ordem de Deus. Saiu uma ordem de Deus. Isso está em Daniel capítulo 10, versículo do 10 ao 12. Então, assim, enquanto você está orando, sai ordenanças, sai ordem ao teu favor. O Senhor, ele faz com que até o ímpio venha te abençoar. Meu Deus. Teve um tempo atrás, bem atrás, acho que bem uns 2 anos, não sei se já tem 2 anos. Eu estava limpando ali minha geladeira, né? Eu tinha uma Electrolux, era uma pequenininha, não sei se vocês já viram aquelas geladeira pequenininha. E eu estava ali, né, agradecendo a Deus, porque eu tinha feito eu sempre agradeço, até hoje eu agradeço a Deus pelas compras que nós fazemos, né, de mercado. E é algo assim profético que a gente sempre ora, porque nós temos que agradecer a Deus por tudo. E ali eu estava limpando a minha geladeira, né, limpando ali para colocar as compras. E eu falei assim: Senhor, eu comprei tanta coisa que eu acho que nem vai caber essa geladeira. O Senhor podia me abençoar com a geladeira maior, né? Eu falando com o Senhor na mente. Eu falando com o Senhor na mente. Quando foi uma semana, acho que 1 semana e meia, eu recebi um telefonema, né? Eu recebi um telefonema e falou assim: Rosângela, pode vender a geladeira que você está aí, que eu tenho uma geladeira pra você. Uma geladeira seminova, gente. Eu ganhei uma geladeira seminova. Então, assim, o Senhor, ele ouve as orações do nosso íntimo. O Senhor, ele ouve, porque assim nós delegamos ao Senhor. Todas as vezes que você colocar no altar: Senhor, eu trouxe no altar porque meu marido está assim. Senhor, eu trouxe para o altar porque a minha porta está fechada, minha porta está aberta, eu quero mudar de porta. Senhor, olha, eu trouxe para o altar tal situação. Eu quero te dizer, o que você traz para o altar tem resposta. O que você traz para o altar tem mudança. O que você traz para o altar, ele pode demorar muitas das vezes um tempo, mas às vezes é para tratar o teu coração, tratar a tua vida. Mas tudo aquilo que o Senhor, que você coloca nas mãos do Senhor, eu trouxe para o altar, Senhor, haverá decretos ao teu favor. Oh, aleluia. Haverá mudança na tua vida, porque você está trazendo para o lugar certo. Você está delegando. O que significa delegar? É dizer assim: eu te dou, Senhor, autoridade para o Senhor resolver isso. O Senhor, ele tem toda a autoridade, às vezes mesmo se a gente falar isso. Mas quando você coloca no altar: Senhor, olha, o meu casamento ainda está assim. Senhor, olha, e essa situação aqui ainda está magoando. Quando você coloca no altar: Senhor, olha, eu preciso da minha aposentadoria, eu preciso, Senhor, passar no concurso. Senhor, olha, eu preciso, oh meu Deus, oh aleluia. Aquilo que você coloca no altar tem resposta. Eu lembro que quando eu fui fazer meu TCC, né, ali tinha as autoridades me ouvindo. Eu disse: Senhor, eu não vou conseguir nem falar, porque esses homens são de extrema, né, eles têm extremo conhecimento do direito. Ali eram delegados, eram pessoas que estavam acima, né, de um cargo bem maior. E quando eu fui ali apresentar o meu TCC, eu comecei a orar. Eu comecei alguns dias a orar antes. Eu falei assim: Senhor, olha, várias amigas minhas foram reprovadas. Senhor, várias amigas, mas mulheres que têm até mais conhecimento, mulheres que já estão ali há mais tempo, já estão na área. E eu comecei a orar ao Senhor, jejuar, e eu comecei a colocar no altar uma coisa que fisicamente, olha, Rosângela, se você não estudar o seu TCC, se você não treinar, você não vai conseguir. Fisicamente, se eu falar pra alguém que não é religioso, que é uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, ele vai dizer: menina, você só tem que treinar, você tem que decorar a fala e pronto. Mas não, mas eu deleguei ao Senhor: Senhor, olha, eu sei que o Senhor muda estações, eu sei que o Senhor muda reis, eu sei que o Senhor muda corações, mas, Senhor, quando eu estiver diante daquelas autoridades, que eu estiver apresentando meu TCC, o Senhor coloque ali no coração deles o favor do Senhor. E, gente, e aquele dia eu saí assim, tão grata ao Senhor, porque ali eu apresentei meu TCC e eu fui aprovada no mesmo dia. E eu fiquei tão assim, sabe, grata ao Senhor, porque eu sei que não foi eu, não foi só algo, porque eu deleguei ao Senhor, mesmo fisicamente eu sabendo que o Senhor poderia fazer, que eu poderia fazer, que estava ao meu alcance. Não, se eu estudar eu vou passar algo assim, mas eu deleguei ao Senhor.
São algo que nós precisamos delegar ao Senhor, todos os dias delegar ao Senhor. Senhor, hoje eu entrego o meu dia nas tuas mãos. Senhor, hoje eu consagro o meu dia a ti, Senhor, e tudo que eu venho fazer seja para a tua honra e para a tua glória. Senhor, tudo aquilo, Senhor, os passos que eu derem, Senhor, que seja ao favor, Senhor, do teu propósito. Quando você fala isso, há autorizações no céu ao teu favor. Há autorizações no céu ao teu favor. Então, quando nós fazemos ali, né, trazendo ao tema, quarto de guerra é o teu quarto. Quando você fecha a porta, o inimigo, ele não vai ouvir a tua oração. Quem vai ouvir é Deus. O Espírito Santo vai interceder por ti e vai levar a tua oração ao Senhor. E no quarto de guerra, o teu pai te vê em secreto e te recompensará. Né? Lutando suas guerras. Quantas guerras internas? Porque a nossa mente, muitas das vezes, é o maior campo de batalhas. Muitas das vezes é a nossa mente que vai distorcer tantas coisas. Meu Deus, é na nossa mente que começa o campo de batalha da nossa inferioridade. O inimigo começa a lançar setas à tua mente. Tem coisas que o inimigo traz à tua mente e vai ali, né? Algumas coisas são ativadas, o teu sentimental é ativado, pessoas começam a chorar do nada, são pessoas que começam a vir a outros cenários que já se passaram. Tem coisas que o inimigo vai lançando ali na tua mente, você precisa aprender a anular. Tudo que o inimigo lançar na tua mente, o inimigo lançar, ele não vai ter poder, né, de ali te atingir, de ali acionar os teus gatilhos. Mulheres que muitas das vezes estão dentro de casa, elas têm os gatilhos acionados o tempo inteiro. Ela começa a lembrar do que passou na infância dela, ela começa a lembrar do tempo que ela passou por algo terrível, e ali o inimigo vai trazendo algo e você começa a viver ali uma batalha espiritual na mente. E aí você tem que aprender a anular. Você tem que aprender a anular todos esses decretos que o inimigo lança na tua mente. E eu vou te ensinar hoje como você vai anular, né? E assim, e lutando as suas guerras no trono do seu coração, não há lugar para você e Deus. Seu coração deve ser totalmente dele. Não, Senhor, mas a minha vontade é que eu comprasse tal carro. Mas o Senhor, não, mas você tem que comprar o Celta. Não, mas você tem que comprar um superior, um médio ou mais simples. O Senhor sempre vai colocar algo no teu coração. Muitas das vezes não vai com a tua vontade, mas a vontade dele. Vai sobre a vontade dele, porque como eu falei, a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, mas perfeita e boa e agradável para ele, não para mim, né? Você não pode perder tempo lutando falsas batalhas. Quantas vezes lutamos contra inimigos errados? Nós começamos a lutar, né, de modo errado, sem as armaduras certas. Olha, se uma pessoa estiver no deserto e ela estiver descalça, certamente ela vai queimar o pé dela, porque ela não está com calçados certos. Ela não está com os calçados. Então, a guerra espiritual, ela é algo que nós precisamos ter as armaduras corretas. Nós precisamos estar com o alimento correto. Nós precisamos estar com o calçado correto. Então, quando nós estamos no Senhor, lá em Efésios 6, capítulo 12, fala: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, né? E as autoridades e os poderes dominam completamente este mundo de escuridão. Ou seja, muitas das vezes a nossa luta não é contra a carne, né? É contra principados e potestades. São lutas espirituais. Aquela pessoa que é contra você, aquela pessoa que faz de tudo para armar contra ti, e você pensa que é a pessoa, mas não, mas é o mundo espiritual. É o que está sobre ela. É o que está sobre ela que está contra ti, o que está em ti. Então nós precisamos ajustar nossas armaduras. Em Efésios 6, capítulo 11, fala: vista assim com toda a armadura de Deus, que dá a vocês para ficarem firmes contra a armadura do diabo. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar com as armaduras corretas. Mulheres que estão perdendo no campo de batalhas. Homens que estão perdendo no campo de batalha porque eles estão com as armaduras erradas. Estão lutando errado. Homens e mulheres que estão com as suas armaduras, né, muitas das vezes ali cheia de brechas, cheia de todo capenga, mas muitas das vezes o Senhor, ele renova nossas armaduras. Eu lembro que muitas das vezes o Senhor falou assim: filha, agora eu estava em oração e o Senhor, agora eu vou renovar suas armaduras, porque o Senhor vai derramar sobre ti conforme a tua estrutura. Davi, ele foi vestir ali as armaduras de Saul. Saul, que era um homem grande, que era um homem
né? Ali que era o rei, e ele falou assim: não, vista minhas armaduras, Davi, para você ir contra gigante. Só que as armaduras do outro não vai servir em você. As armaduras, porque ali é conforme a estrutura dele. A armadura que o Senhor colocar sobre ti é conforme a tua estrutura. É conforme a tua estrutura. O Senhor nunca vai colocar, escute isso, o Senhor nunca vai colocar algo sobre ti. Nunca vai permitir você passar por uma situação que você não consiga suportar. O Senhor nunca vai fazer você estar com uma armadura que é superior à sua estrutura. O Senhor só vai derramar sobre ti o azeite. O Eliseu ali foi colocar o azeite foi colocar nas vasilhas da viúva. Traga mais vasilhas. Ele só derramou o azeite. O azeite significa a presença de Deus, significa o Espírito Santo. A presença do Senhor, a unção do Senhor só vai ser derramada em ti conforme a tua estrutura, conforme as vasilhas que você tem, conforme o que você pode suportar. Quantas vezes eu falei assim: eu vou desistir de tudo. Muito tempo atrás, no início da caminhada. Eu vou desistir de tudo porque eu não consigo suportar essa dor. Eu não consigo estar em certos ambientes. Senhor, e aí quando eu chegava ali, o Senhor falou assim: filha, eu só vou colocar sobre ti, conforme você pode suportar. Então aguenta firme. Jesus, quando ele estava no deserto ali, o inimigo apareceu para ele na fome, né? E ali ofereceu pão para ele. E imediatamente ele usou uma arma espiritual. Ele usou uma arma espiritual. Qual é a arma espiritual que Jesus usou? Ele poderia falar: sai daqui, Satanás. Ele teria poder. Jesus teria legalidade para dizer: te arreda daqui, Satanás, e sai daqui agora. Ele poderia dar uma ordem para Satanás se retirar. Mas Jesus falou o quê? Aqui em Mateus capítulo 4 fala, né? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele usou uma arma correta, a palavra de Deus. Jesus, o próprio Jesus, Deus que veio na terra e passou pelas tentações, passou pelas guerras. Ele, palavra de Deus. Você tem uma arma viva e eficaz da tua casa, que é a Bíblia. Você tem uma palavra viva e eficaz, que ela tem poder para movimentar o céu ao teu favor. Será que nós temos usado as armas corretas? Será que nós temos pego esta arma ou nós temos permanecido elas fechadas? Armas guardadas, ela não tem poder. Ela não tem poder para mudar situações. A arma fechada, que você não pega, que você só lê em Salmos. Não, eu só quero ler. O Senhor quer que você se aprofunde um pouco mais. Filho, se aprofunde um pouco mais, que eu vou me revelar a ti. Assim o Senhor está falando nesta manhã. Quando você abre a palavra do Senhor, Ele se revela a ti. Meu Deus, aleluia. Então nós precisamos usar as armas corretas. Porque aqui em Efésios 6 fala das armaduras que nós temos que se vestir. Armadura de Deus. Versículo do 10 ao 18, que você pode ler, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. O que é uma pessoa inabalável? É uma pessoa que o inimigo não toca. O inimigo não tem poder sobre a tua casa, porque se você estiver nos caminhos do Senhor, se você estiver alinhado no Senhor, se você estiver no Senhor, Ele estará em ti e você se tornar uma pessoa inabalável. Não é qualquer situação que você vai dizer: agora eu vou desistir, não, agora eu vou parar. Ei, não, você é uma pessoa inabalável no Senhor, mas você precisa ter o quê? Ele como prioridade. E lá em Efésios 6, capítulo 14, então estáis firmes, cingido-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. O Senhor é justiça. Você coloca a justiça nele, o Senhor faz justiça ao teu favor. Quantas mulheres injustiçadas, quantos homens injustiçados. E você fala assim: Senhor, olha, a justiça humana, ela não está tendo poder para alterar isso aqui. Mas eu quero te dizer que a justiça do Senhor, quero te dizer que a justiça do Senhor, ela está ao teu favor. Talvez você fale assim: olha, isso nunca vai acontecer, Senhor, mas lá no céu, mas é aqui na terra que haverá a justiça do Senhor. Tem justiça do Senhor que são silenciosas. Tem pessoas que estão passando pela justiça do Senhor, mas é a justiça do Senhor silenciosamente. Isso significa que muitas das vezes a justiça do Senhor não vai ser barulhenta. A justiça do homem, ela é barulhenta. A justiça do homem passa no jornal, passa nas redes sociais, mas a justiça de Deus, muitas das vezes, ela é silenciosa.
Muitas das vezes nós estamos passando pela justiça de Deus. Porque Deus não chega dizendo, olha, estou fazendo aqui justiça. Muitas das vezes aquela pessoa está passando, aquela pessoa que falou mal de você, aquela pessoa que te trapaceou, aquela que fez algo contra ti. Eu quero te dizer que a justiça do Senhor está sobre ti. Oh, aleluia, glória a Deus. E aqui fala também, versículo 15, Efésios 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé, gente, o que significa? O que significa o escudo da fé? O escudo da fé, toda vez que o inimigo vem uma palavra contra ti, todas as vezes que o inimigo vem aqui, né, para te apunhalar, para te enfraquecer, ei, para, Deus não é contigo, olha quanto tempo você está na igreja e nada está acontecendo, você vai usar o quê? O escudo da fé. Está acontecendo tudo, mas eu tenho fé no Senhor, que Ele vai mudar a situação, Ele vai mudar o cenário. Eu estou com o escudo da fé, o inimigo não vai me tocar, porque eu estou com o escudo da fé, aleluia. E aqui versículo 16, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Quais são os dados inflamados do maligno? Toda a apontação que o inimigo faz na tua mente. Ei, você não é nada. Você não é filho de Deus. O Senhor não está te vendo. Tudo aquilo que o inimigo falar contra ti, colocar na tua mente, você está com o escudo da fé. Porque você vai o quê? Apagar os dados inflamados do maligno. Meu Deus. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É blindar a nossa mente. É blindar a nossa mente. Aqui, o capacete, ele envolve toda a cabeça. Que significa o quê? Os olhos, os ouvidos. Os nossos ouvidos têm que estar atentos à voz de Deus, não das pessoas, não só das pessoas experientes, não, mas é da voz de Deus. Os nossos olhos são a janela da nossa alma. Nós temos que blindar. Quando nós colocamos o capacete, significa que nós estamos blindando a nossa cabeça inteira. Então nós precisamos ali também ver o que nós estamos assistindo, música que nós estamos ouvindo, o que tem saído da nossa boca. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Quantas vezes nós passamos o dia todo reclamando, murmurando, falando palavras, mas o que o teu coração está cheio? O teu coração está cheio da palavra de Deus? O teu coração está cheio de Deus? Ei, se o teu coração estiver cheio de Deus, uma pessoa vai chegar até ti, olha, o fulano está na UTI, fulano de tal está na última, você vai dizer, mas o Senhor pode fazer, mas o Senhor fará, porque o teu coração está tão cheio de Deus, porque mesmo na impossibilidade, você está vendo esperança, você está sabendo que o Senhor, Ele movimenta o céu ao teu favor, você tem, oh aleluia, porque quando você tem um capacete da salvação, tudo que está na tua cabeça é blindado pelo Senhor, é o capacete da salvação, aquilo que salva. O que tem salvado os teus olhos? O que tem salvado a tua boca? O que tem salvado os teus ouvidos? Oh, aleluia! Você precisa colocar todas as vezes as armaduras corretas, as armaduras erradas. Você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir passar pelo processo, você não vai conseguir anular todos os dados inflamados do inimigo. Por quê? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos com as armaduras erradas. Oh, aleluia! E aqui, no versículo 17, na segunda parte, a espada do Espírito. Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus, ele expulsou o demônio Jesus por ser Jesus. Jesus por ser Deus. Eu até falei assim, Senhor, o Senhor por ser Jesus. Eu acho que o próprio diabo poderia nem estar ali na sua presença, porque ele era totalmente indigno. Quantas vezes nós falamos assim, mas eu sou crente, eu vou chegar naquele lugar e o diabo já vai bater por retirada. Se o próprio diabo foi tentar o próprio Jesus, se o diabo tentou o próprio Deus, se Jesus tentou, oh, aleluia, meu Deus, se o diabo teve a coragem de tentar o próprio Jesus, que não tinha mácula, imagine nós, se ele esteve na presença de Jesus, e Jesus, ele aqui nos está nos ensinando a usar a ferramenta correta. A espada está na tua palavra, filha. O Senhor está falando, ei, a espada está na tua mão. A espada está nas tuas mãos. Use ela, porque ela vai derrubar o inimigo, ela vai afastar o inimigo da tua casa, da tua família. É a palavra do Senhor que vai fazer isso.
É a palavra do Senhor que vai mudar o decreto na tua vida. É o médico dos médicos que vai fazer, oh, aleluia. Ana Ju, o Senhor abençoe a sua filha preciosa. Vamos estar orando pela sua filha. A espada está nas tuas mãos. Mas às vezes nós agimos como não tivéssemos espada nenhuma. Às vezes nós agimos como nós se não tivéssemos nenhuma espada em nossas mãos. Mas há uma espada poderosa na tua mão. Há uma espada poderosa na tua mão, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos. Eu lembro que uma vez a oração ela muda destino. A oração ela muda decreto. E eu já contei isso aqui no Instagram, nos stories. Não contei ainda na live. Teve um tempo que o Lourenço estava mais ou menos ali. Eu acho que ele não tinha eu acho que ele tinha 1 ano e meio por aí. E eu estava no hospital com ele. Eu estava no hospital com o Lourenço. Ele estava com muita febre, né? Tossindo muito. E ali, quando eu cheguei naquela sala do médico, da pediatra, ela já falou assim, olha, imediatamente nós vamos ter que interná-la, porque ele está desidratado, ele não está comendo, ele estava com o olho assim, meio clarinho, sabe? Não tinha muitos sinais, né, de que estava bem. E ali, eu falei era no hospital da aeronáutica, e aí eu cheguei ali pra médica, ela falou assim, eu vou preparar todos os papéis ali. Eu vou preparar todos os papéis para levar ele para internar, porque ele vai ser internado agora, ele precisa ser internado urgentemente, urgente. E eu como mãe, né, sozinha naquele lugar, eu falei assim, Senhor, aí ela saiu para preparar os papéis para levar ele ali para UTI, para já internar. E ali o Senhor, aí ela falou assim, olha, dá um banho nele primeiro, para ele ir para UTI. Eu fui banhar, dei o banho nele, estava com 40 graus de febre, né, estava assim bem pálido. E aí eu banhei ele, troquei ele, coloquei ele sobre a cama e eu comecei a fazer uma oração. Eu comecei a clamar o médico dos médicos, porque eu sabia que eu conseguiria, eu sabia que eu teria acesso. Você também tem acesso, você também tem acesso ao Senhor. Eu comecei, Senhor, eu clamo agora a Ti, médico dos médicos, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, cura o meu filho para que ele não venha ser internado. E eu comecei a falar ali, sabe? E eu tava só eu e o Jefferson, meu esposo, ali esperando a médica trazer todos os papelados para ele ir pra UTI. E eu clamando, né, o Senhor, eu clamando e repreendendo todo espírito de morte, repreendendo em nome de Jesus toda palavra contrária, repreendendo toda enfermidade. E quando a médica voltou, escute isso, meu Deus. Quando ela voltou, né, eu já tinha orado, já tinha trocado a roupa dele. E ela falou assim, cadê aquela criança que quando chegou aqui estava totalmente... né? Não estava sem força, estava sem vontade, uma criança que não reagia. Cadê aquela criança? E eu falei assim, doutora, aqui passou o médico dos médicos. E ela falou assim, então não vai precisar mais a gente internar ele na UTI, porque ele é outra criança. Ali Jesus mudou o decreto. Ali Jesus mudou a situação. Ao teu favor o Senhor pode fazer isso. Ao teu favor o Senhor, o médico dos médicos, ele pode mudar o diagnóstico. O médico dos médicos, que é Jesus, ele pode mudar o teu destino. O Senhor pode mudar a tua história, mas você precisa clamar, falar com a tua voz, Senhor. Vai lá, Jesus, faz o que eu não consigo fazer. Senhor, faz o que não está ao alcance das minhas mãos. Oh, aleluia. E eu não me esqueço desse dia, porque aquela médica, ela ficou sem entender nada. Muitos dos médicos, muitas das vezes, eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam em Deus, porque eles acham que a medicina, que a ciência é o suficiente. Mas quando ela chegou naquele quarto, ela entrou naquele quarto, ela viu uma outra criança. Porque aonde Jesus chega, tem que haver mudança. Aonde Jesus chega, a enfermidade tem que bater por retirada. Aonde Jesus chega, a presença dele muda tudo de lugar. Então você precisa chamar a presença de Jesus para a tua vida, para a tua casa. E para concluir, nós estamos falando sobre o quarto de guerra, nós estamos falando sobre oração. Oração, ela muda decreto. E o Senhor vai mudar todo o decreto ao teu favor. O Senhor vai mudar. Ei, há esperança. Há esperança. Oh, aleluia. O escudo da fé é a fé. Eu estou com o escudo da fé. Eu estou imbatível. Há dados inflamados para todo lado, mas eu estou com o escudo da fé. O inimigo não vai me tocar. O inimigo não vai tocar na minha história. O inimigo não vai tocar na minha geração. O
inimigo não vai tocar porque eu tô o escudo da fé. Eu estou com o escudo da fé, diga. Nesta manhã nós vamos pedir ao Senhor para que Ele possa colocar as armaduras corretas em nós. Nesta manhã nós vamos pedir ao Senhor, nós vamos declarar Efésios 6. Efésios 6 que está falando sobre aqui as armaduras. E você sairá desta manhã aqui com as armaduras corretas, conforme o teu processo, conforme o que você está passando. Você vai sair aqui com as armaduras, porque você não vai se esquecer de Efésios 6. Você não vai se esquecer de Efésios 6. A palavra do Senhor é a espada que está nas tuas mãos. E você vai ser revestido nessa manhã com as armaduras corretas, com as armaduras conforme o teu processo, conforme a tua luta. Nesta manhã você vai sair com as armaduras corretas do céu. Ei, não é a armadura do homem, não. Não, a armadura do homem ela pode ser rasgada. A armadura do homem ela pode ser quebrada. Ei, a armadura do homem, ela pode ser roubada, mas a armadura do Senhor, ela é intocável. A armadura do Senhor, ela é algo individual que é derramada sobre ti, conforme a tua estrutura. Conforme a tua estrutura, oh, aleluia, glória a Deus. O quarto de guerra, na semana que vem nós vamos falar também sobre o quarto de guerra, como nós vamos fazer um quarto de guerra. Eu tenho o meu quarto de guerra, né? Ali eu pego uma cartolina e coloco o meu quadro dos sonhos. Ali eu coloco todos os meus sonhos. Todos os meus sonhos estão naquele quadro. E eu sempre falo, eu faço uma oração específica. Eu falo assim, Senhor, o meu sonho é esse. Mas se eles não forem, Senhor, se eles não baterem com o teu propósito, com o teu sonho, que eles não se realizem, mas que se realizem os teus. E nós precisamos acreditar nisso, porque a palavra de Deus diz que os planos de Deus... O que são os planos de Deus? O que significa planos de Deus? Planos de Deus são os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, que ouvidos nenhum ouviram, olhos nenhum viram, de tão grande que os planos de Deus é na tua vida. Então todas as vezes que eu e você fazemos planos, fazemos sonhos, colocamos ali e falamos, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, Senhor, é perfeita, é boa, perfeita e agradável. Amém? Então semana que vem eu estarei ensinando vocês perfeitamente como nós vamos fazer esse quarto de guerra, né? E eu vou depois falar pra vocês algo muito lindo que Deus colocou no meu coração na segunda-feira, que é o início da semana, né? Nós estaremos ali abrindo aquilo que o Senhor, e eu sei que o Senhor vai conectar mulheres. Aqui nós estamos conectadas, são mulheres aqui de propósito, cada mulher que está aqui, cada irmão que está aqui, cada uma, nós estamos unidas em um só propósito. Nós não estamos com o propósito de homens, mas nós estamos no propósito do Senhor. E quando o Senhor está ali, quando o Senhor está no negócio, Ele movimenta céus e terras ao teu favor, provando e demonstrando que Ele está no negócio, que Ele está fazendo, que Ele está, oh, aleluia, glória a Deus, que Ele está no negócio, glória a Deus, aleluia. Segunda-feira nós estaremos falando sobre o quarto de guerra, mas será outra palavra direcionada com outros versículos, também com a palavra do Senhor, e ali eu estarei ensinando vocês a fazer um quarto que dá acesso ao céu, conforme a Bíblia. Não é da irmã Rosângela, é da Bíblia, conforme as revelações do Pai, do céu que está aqui na Bíblia, que está na palavra do Senhor, né? Vamos estar clamando agora ao Senhor, fechando essa live, que nós vamos estar aqui pedindo ao Senhor, Efésios 6, as armaduras do Senhor. Aleluia, vamos. Pai querido, Pai amado, adentramos, Senhor, na Tua presença nesta manhã. Senhor querido, Senhor amado, primeiramente, Senhor, te glorificamos, te exaltamos. Santo, santo, santo é o Teu nome. Bendito seja o Senhor no céu e na terra. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por estarmos aqui. Espírito Santo, obrigada pela Tua presença. Espírito Santo, a honra e a glória é Tua. A honra e a glória é do Senhor Jesus, do Pai, Deus, Jeová, Rafa, Direi, Elohim. A honra e a glória é Tua, Senhor, não é do homem, não é para pessoas, mas é para Ti. É Tua, Senhor, a glória é Tua, oh, aleluia. Oh, delemancho que rédea se faz. Halabai sui decancho. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, que cada palavra dita aqui, Senhor, elas sejam escritas no nosso coração. Na tábua
roubando, Senhor, na tábua do nosso coração, Senhor. Que elas estejam, Senhor, escritas aqui, Senhor. Nós viemos agir, nós viemos fazer, Pai, conforme a Tua palavra, Senhor. Nós viemos, Senhor, andar com direcionamento, no direcionamento da Tua palavra, no direcionamento, Senhor, da Tua voz, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, coloca sobre nós, Senhor, novas armaduras. Mulheres, Senhor, que estão com as armaduras quebradas, com as armaduras capengas. Mulheres que não têm força para se levantar. Senhor querido, Senhor amado, segura na mão destas mulheres, Pai, nesta manhã. Oh, delemante, oh, que rébia se faz. Pai querido, traz fé para o coração dela, Senhor. Traz esperança, Senhor, para o coração dessas mulheres, Senhor. Pai, coloca sobre ela, Senhor, coloca a mão na cabeça. Pai, coloca sobre ela, Senhor, o capacete da salvação. Em nome de Jesus, blinda, Senhor, os olhos, os ouvidos, a cabeça, Senhor, por inteira. Blinda, Senhor, agora. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, Senhor. A palavra, Senhor, a espada, que é a Tua palavra em nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor querido, Senhor amado. Reveste, Senhor, os pés dessas mulheres, Senhor, com o calçado do Evangelho, Senhor. Que aonde elas forem, Senhor, elas andam, Senhor, com Tua presença. Que estas mulheres sejam mulheres de propósitos, mulheres propositais, mulheres intencionais. Ei, o Senhor te chamou para ser intencional. Mulheres que se movimentam conforme a vontade e o querer de Deus. Mulheres que estão dispostas a se movimentarem ao favor da sua casa, se movimentarem espiritualmente ao favor de suas vidas, de seus filhos. Oh, aleluia, tem mulheres aqui que o Senhor nesta manhã está tocando agora. O Senhor está trocando armaduras de mulheres. O Senhor está trocando e renovando as armaduras. Mulheres que usavam as armaduras erradas, o Senhor está retirando agora e colocando essas armaduras de Efésios 6. Colocando sobre ti, filha, eu te chamei para você marchar, eu não te chamei para você ficar deitada, para você ficar olhando para esperar o que aconteceu. O Senhor marcha em minha direção. Marcha em minha direção, porque eu estou alterando a rota. O Senhor está falando nessa manhã, eu estou alterando a rota. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, vai, Senhor, em lugares, Senhor, que só Tua mão pode alcançar. Vai, Senhor, nessa manhã em hospitais, Senhor. Vai, Senhor, em nome de Jesus, aonde os homens não podem fazer, Pai. Mas o Senhor pode, porque Tu és o médico dos médicos. Tu és, Senhor, aquilo que pode fazer. Nas Tuas mãos, Senhor, está, Senhor, querer efetuar. Nas Tuas mãos, Senhor, está, Senhor, o possível. O Senhor transforma o cenário impossível no possível, Senhor. Destrava, Senhor, agora causas judiciais. Destrava, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem, Senhor, paralisado essas mulheres, que elas venham andar, Senhor, andar em Tua direção, segurando em Tuas mãos, sabendo que ela vai ter resposta, que tudo aquilo que ela traz para o altar tem resposta. Coloque no altar tudo aquilo que você quer que o Senhor faça. Senhor, eu coloco no altar porque eu sei que o Senhor vai fazer. Coloque no altar essa manhã, Senhor, eu coloco no altar a minha filha que está no hospital. Coloque, Senhor, eu coloco no altar porque no altar tem resposta. No altar tem resposta, no altar tem, oh, aleluia, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Santo, exaltado é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Estou sentindo uma graça especial aqui do Senhor. Que você possa estar sentindo essa graça especial do céu adentrando na tua casa, no teu lar, onde você estiver agora me ouvindo. É o Espírito Santo indo ao encontro, indo na tua casa, indo agora. Que você possa sentir agora o toque do Espírito Santo da planta dos teus pés até o fio de cabelo. Oh, aleluia. Feche os teus olhos e fala assim: eu quero sentir a Tua presença nesta manhã. Eu quero sentir a Tua confirmação. Eu quero sentir, Senhor, o Teu favor. Fale para o Senhor, Ele quer ouvir a Tua voz. Oh, aleluia. Ele quer ouvir a Tua voz. Ele quer ouvir o Teu clamor. Que você permaneça na presença do Senhor. Que você permaneça nele. Ele permanecerá em ti. Oh, aleluia, Tu és a fonte de água viva, Senhor. Nós queremos acessar este lugar, nós queremos acessar. Oh, aleluia. Mulheres que agora estão com as armaduras do Pai. Não é a armadura do homem, não é a armadura de tal... Não, é a armadura do Senhor. Mulheres aqui que estão com as armaduras corretas. Mulheres aqui que estão revestidas. Ei, mulheres revestidas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor.
Santo, exaltado é o teu nome, Pai. Nós selamos, Senhor, esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E hoje é sexta-feira. Que Deus abençoe vocês nesta sexta-feira. Que o Senhor abençoe o fim de semana de vocês. Que neste fim de semana vocês possam sentir o favor do Senhor. Aonde vocês forem, em nome de Jesus. Vocês são escolhidas. Vocês são amadas do Pai. Vocês são, oh aleluia, vocês são as escolhidas do Pai. Então, sejam mulheres intencionais. Sejam mulheres que estão com as armaduras corretas, com o alimento correto. Eu ando na direção do meu Pai. Eu ando na direção do meu Senhor, porque Ele tem alimento certo, Ele tem a armadura certa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, minhas preciosas. Que o Senhor abençoe vocês. Ana Ju, estarei orando pela sua filhinha preciosa. Estarei orando por cada um de vocês aqui, né? Para o Senhor possa estar abençoando, guardando, livrando vocês de todo o mal. E segunda-feira estaremos aqui, em nome de Jesus, se Deus quiser. Que seja feita a vontade dele hoje e sempre, amém? Que Deus te abençoe, minha preciosa. Que o Espírito Santo possa te abraçar nesta manhã. Que o Senhor possa te abraçar nesta manhã, onde você estiver, e você possa ter sentido o favor do Senhor ao teu favor. Aleluia!